Fala pessoal, tudo certinho aí com vocês? Thiago Simões na área. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não mudar as coisas que você sabe que você precisa mudar na sua vida, tudo vai se repetir de novo. Tudo vai se repetir de novo. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que a vida que a gente está vivendo hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo, é um reflexo das ações que nós tomamos no passado. É um reflexo das ações que você tomou no passado. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje aí na sua vida. Mas com certeza, se você parar para pensar, mas parar para pensar de verdade, você vai entender que o momento que você está na sua vida tem tudo a ver com as decisões que você tomou no passado. Logo, eu consigo, porque nós somos pessoas inteligentes, né? Eu consigo entender que se eu quero mudar aquilo que eu sei que eu preciso mudar no meu futuro, eu tenho que agir de uma maneira diferente agora no presente. Porque se eu continuar agindo da mesma maneira que eu agia, o meu futuro vai ser basicamente igual ao meu passado, porque eu estou agindo da mesma maneira no presente, então meu futuro vai ser a mesma coisa. Concorda comigo ou não? Lao Tse, que tem gente que considera o Lao Tse como um filósofo, né? Mas ele vem antes, né, da filosofia propriamente dita, na filosofia grega. Ele é basicamente o fundador do taoísmo, né? O Lao Tse falava uma coisa muito interessante. Uma das coisas que ele dizia é que tudo na vida muda, né? E a gente às vezes não precisa mudar de uma forma radical para a gente conseguir coisas boas na nossa vida, né? O taoísmo ele tem um conceito muito interessante chamado de Wu Wei. Eu já abordei esse tipo de pensamento algumas vezes aqui nesses conteúdos meus aqui, porque é uma coisa que, quando você entende esse conceito da não ação, você conseguir as coisas quando você desencana, né? Quando você larga as coisas, parece que as coisas acabam acontecendo, né? Porque é um conceito que para mim é muito caro. Eu gosto muito desse tipo de pensamento, porque você não precisa mudar de forma radical, você só tem que seguir o fluxo da natureza. Você não precisa, não deve nadar contra o fluxo da correnteza, porque se você fizer isso, você vai desperdiçar sua energia, você vai ficar frustrado, né? E, enfim, as coisas não vão acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas você tem que entender que você precisa mudar certas coisas na sua vida. Eu tenho certeza, né, que você que está assistindo esse vídeo aqui, se você está assistindo até agora, você deve saber que existem áreas na sua vida que precisam de mudanças. Talvez tenha muitas áreas, né? Talvez na sua vida financeira, na sua vida emocional, né? Enfim, na sua saúde, né? Várias coisas aqui que eu poderia dizer que você sabe que precisa mudar na sua vida. Então eu quero compartilhar algumas informações com você de como é que a gente pode trazer essas mudanças de uma forma não tão radical, de uma forma que seja uma transição leve, que você precisa mudar, mas não precisa ser uma coisa tão absurdamente assim, porque senão a gente acaba não fazendo, a gente acaba ficando com preguiça, ficando com medo, ficando com receio. Todas essas ideias aqui são ideias de sabedorias milenares, como do taoísmo, por exemplo, e algumas outras coisas. Eu gosto muito de estudar sobre filosofia, gosto de estudar sobre neurociência, então trago todas essas informações aqui para vocês. Então, inclusive, se você ainda não está inscrito no canal, fazer o jabá aqui, né? Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, ativa as notificações, ativa o sininho aí, para sempre quando eu publicar conteúdos novos, né, você ser notificado aí no seu celular, no seu computador, não sei nem sei como é que funciona tudo isso. Você vai ser notificado quando tiver conteúdos novos aqui para você não perder. Estou publicando vários conteúdos aqui toda semana, publicando às vezes várias vezes no dia, que eu tenho visto que as pessoas estão gostando bastante desse tipo de assunto, tá? Então, inclusive, se você tiver algum comentário, alguma contribuição para fazer, deixa aqui nos comentários também, que mais pessoas vão poder, né, ler aquilo que você tem para falar. Se você concorda ou não concorda comigo, também pode deixar os comentários aqui, que eu tenho muito prazer em ler aquilo que você tem para falar para a gente, beleza? Se você puder, pega um papel e uma caneta.
Tá? Tem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês que eu anotei para a produção desse conteúdo aqui. Ou se não, se você quiser, você pode salvar esse vídeo também para você poder ver depois, para você não perder nenhuma das informações, beleza? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre essas questões das mudanças, a gente vai falar muito sobre a questão financeira também. Muita gente que assiste o canal aqui está querendo, né, ganhar mais dinheiro, está querendo ser uma pessoa melhor, entender como é que funciona tudo isso, como que eu atraio coisas e uma série de coisas, né? Primeira coisa que você tem que entender é que reclamar não vai pagar as tuas contas. Tem muita gente, né, que fica reclamando, achando que pelo fato de reclamar, fato de, né, questionar as coisas, por que as coisas acontecem, por que as coisas, né, não funcionam, você nunca vai conseguir ter resultado enquanto você está reclamando. Por quê? Porque enquanto você reclama, você não assume a responsabilidade para você. Você não entende que você é responsável por trazer os resultados que você precisa na sua vida. É claro que muitas vezes nós não temos controle, né? Ou na maior parte das vezes, a gente não tem controle das coisas que acontecem com a gente. Talvez você, sei lá, quebrou a cara ou quebrou sua empresa por conta de algum plano econômico, ou por conta da inflação, ou por conta de alguma coisa que o governo fez, ou você foi fraudado pelo seu sócio, ou sei lá, pegou fogo na sua loja, alguma coisa assim. Claro que você não tem controle nessas coisas. Mas, isso aí eu aprendi bastante com o estoicismo, a gente pode controlar a forma como a gente reage nessas coisas, certo? Então, independente das coisas que estejam acontecendo agora, neste momento com você, não reclame. Não reclame. É claro que a gente não precisa tapar o sol com a peneira e dizer que está tudo bem, está tudo às mil maravilhas, sei lá, aconteceu algum desastre, sei lá, na sua vida. Não, está tudo tranquilo. Tem uma história que eu gosto muito, já contei isso algumas vezes aqui, a respeito do Zenão de Sítio. Zenão, ele é o fundador do estoicismo. E ele era um cara que era um grande mercador, ele era um cara que tinha bastante dinheiro, ele tinha um navio, ele vendia para vários países e tal. E ele já gostava de estudar filosofia, e uma dessas viagens que ele estava fazendo, junto com a tripulação e tal, o navio dele deu um piripaque lá, o navio dele naufragou, com toda a mercadoria, ele perdeu tudo, toda a economia da vida inteira dele, inclusive o navio foi perdido, né? O navio afundou. E as pessoas ficaram com dó, coitado do Zenão, né? O que vai fazer agora? E foram falar lá, pô, Zenão, que sacanagem, né, cara? O navio afundou junto com a mercadoria, e aí, como é que vai ser? Qual que foi a resposta do Zenão? Ele falou, não, beleza, agora pelo menos eu vou ter mais tempo para estudar filosofia. Eu não sei se isso é verdade ou não, se é um mito, né? Eu gosto muito de achar, né, de pensar que é uma verdade, porque o estoicismo tem muito a ver com isso. A vida vem dando paulada na gente, a vida vem dando, né, bater uma torta direita na gente. E a gente consegue ter uma mente tranquila, não reativa, né, e não reclamando. Ah, aconteceu isso? Beleza, é uma maneira de eu aprender outra coisa. Ah, aconteceu isso aqui na minha vida? Beleza, que lições que eu posso tirar para não cometer os mesmos erros? Então não vai reclamar, não adianta se reclamar não vai pagar as suas contas. Por mais desastre que pode estar a sua vida financeira ou qualquer outra área da sua vida, pare de reclamar, porque isso aí vira uma constante, né, e você nunca vai conseguir olhar para a solução. Você só vai ficar olhando para o problema e não vai conseguir olhar para a solução. Tá? Então, se você não mudar isso, você vai repetir tudo de novo. Né? Os anos todos que você está com esse mesmo problema vai continuar sendo repetido, porque você não está mudando as coisas que você sabe que você precisa mudar. Então, para de reclamar. Outra coisa que eu preciso compartilhar com você é que você não precisa, vamos pegar lá a respeito do taoísmo, lá no Lao Tse, você não precisa de grandes mudanças. Tem gente que acha que precisa mudar radicalmente a vida, transformar, sei lá, não, a partir de agora eu vou jogar tudo para cima e minha vida vai ser diferente. Pode ser que seja bom para você fazer isso, mas na maioria das vezes as pessoas não conseguem fazer dessa maneira. Então não vai transformar? Não vai mudar? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você é que as pequenas decisões que a gente toma podem trazer grandes transformações. Você não precisa de grandes coisas. Você só precisa de pequenas coisas feitas todos os dias. E isso vai levar a resultados lá na frente muito grandes. A mesma coisa, você começa aqui e a coisa começa lá na frente, né, a aumentar. Se você precisa emagrecer 50 quilos, eu sempre dou esse exemplo aqui porque é fácil da gente entender. Né? Você não precisa de uma dieta ultra radical, fazer uma cirurgia de redução de estômago, ou a não ser que o médico realmente recomende para você, mas eu sou meio contra sempre esse tipo de coisa. Acho que dá para a gente fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Mas consulte sempre seu médico, por favor.
Você não precisa de coisas muito radicais para você conseguir ter o resultado que você quer. Comece, né, dando uma caminhada no seu quarteirão. Coloca um tênis aí, vai fazer uma caminhada. Ou se matricule numa academia e faça lá meia hora de exercício, depois vai para 1 hora e meia, depois você pega gosto, você começa a fazer as coisas. Começa a se alimentar de uma maneira mais equilibrada. Você vai conseguir ter o resultado. Pouquinha coisa, você não precisa de coisa muito radical. Eu vejo que normalmente quem radicaliza muito, talvez na primeira semana consegue fazer, eu não sei o que, eu vou fazer e tal, segunda semana já desanima. É muito mais importante, daqui a pouco a gente vai falar isso, né? É muito mais importante a gente ter disciplina do que a gente estar motivado. Muito mais importante a gente ter disciplina. Tem a disciplina de fazer as pequenas coisas todos os dias. Se as suas finanças estão uma tragédia, aprenda pequenas coisas. Para onde está indo o seu dinheiro, né? Como é que você pode gerenciar melhor o seu dinheiro, como é que você pode, às vezes, criar um outro negócio paralelo para você começar a ganhar mais dinheiro e conseguir, sei lá, conseguir alguns clientes a mais para você conseguir ter mais entrada, né? Para você às vezes investir mais o seu dinheiro. E daqui a 5, 10, 15 anos, isso você vai ficar uma pessoa muito mais tranquila, você vai ficar com dinheiro no seu banco, ao invés de ficar devendo para o seu banco. Coisas pequenas, você não precisa de grandes coisas. Eu acho que você nem deve pensar em grandes coisas. Principalmente se você não tem a disciplina necessária para você segurar o tranco. Não queira chegar na academia logo no primeiro dia, querer levantar 100 quilos, se você não dá conta, às vezes nem levantar 10 quilos. Comece devagarzinho. Isso é uma boa coisa, pessoal. Sabe, é uma boa dica isso daqui. Porque tem gente que não começa as coisas, qualquer coisa, né? Por medo, receio de dar muito trabalho, de, sei lá, vai despender muita energia. Não, começa devagar. Né? Para de escutar as outras pessoas. Não, você tem que ser, vamos lá, mudanças radicais, vamos fazer. Meu conselho para você é outro. Meu conselho vai de acordo com o Lao Tse, lá com o taoísmo. Segue o fluxo, vê o que está funcionando, vai lá, não nada contra a correnteza não vá contra a sua natureza, sabe? Segue o fluxo, vê o que está funcionando, você vai ver que a tua vida vai ser muito mais calma e os resultados vão aparecer de uma maneira muito mais tranquila para você. Então, pequenas decisões vão trazer grandes transformações na sua vida. Terceira coisa, que tem tudo a ver com isso, cria um plano de ação simples. O que é que você tem que fazer amanhã? O que é que você tem que fazer depois da manhã? O que é que você tem que fazer semana que vem? Todos os dias que você sabe que vai dar resultado para você. Muita gente que acompanha os conteúdos aqui são pessoas que também têm interesse em criação de conteúdo, né? Querem, né, aprender a se comunicar melhor, querem vender mais, querem ter um negócio. Então, quais são as ações que você, para esse tipo de pessoa, eu quero dizer uma coisa, que tipo de ação você precisa para você criar mais conteúdo? Ou criar um conteúdo que tenha mais impacto na sua audiência? O que você tem que aprender para melhorar os seus resultados? Né? Pequenas coisas, plano de ação simples. Né? Não vá fazer coisas muito radicais. Se você não dá conta do recado, você vai quebrar a sua cara. Eu já fiz muito isso. Achando que eu era o super-homem, que eu conseguia, batia no pé. Não, eu vou lá, vou fazer. Aquelas coisas todas que eu já falei. Foguete não tem ré, né? Nossa, eu odeio esse tipo de coisa. Odeio. Porque, sei lá, é uma coisa meio que real. Talvez para algumas pessoas funcione. Né? Para mim nunca funcionou esse tipo de coisa. Conseguia fazer um sprint ali, né? Conseguia, às vezes, um resultado bacana em uma semana, um mês e tal, mas depois vinha um burnout e a gente ficava, né, com grandes... com estafa, realmente, né? Parece que a energia vai sendo minada. Sendo que, se você tem um plano de ação simples, de você fazer pequenas coisas todos os dias, isso vai te dar um resultado gigantesco daqui a 6 meses, um ano, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, durante uns 3 ou 4 anos, eu tinha o hábito de ler 30 páginas de livros todos os dias. Livros densos, livros bons, livros de literatura, livros de filosofia, livros meio que complicados. Eu fiquei 3, 4 anos fazendo isso. Hoje eu preciso, já disse aqui algumas vezes, eu preciso voltar a esse hábito. Eu leio todos os dias, mas eu não tenho essa constância das 30 páginas. Tá? Se você nunca leu, se você não gosta de ler, não vá querer ler 30 páginas, porque você não vai conseguir fazer isso, né? Principalmente de livros mais difíceis da gente ler. O que você deve fazer então? Não ler? Não, obviamente não. Obviamente não. Leia 5 páginas, 2 páginas, todos os dias, um plano de ação simples. Todos os dias às 8 horas da noite eu vou ler 5 páginas, vai demorar 10 minutos, se você não tem costume de ler, sabe? 15 minutos, 5 minutos, depende, cada um vai ler numa velocidade.
Então todos os dias eu vou fazer isso. O que é que vai acontecer com você se você tiver este plano de ação, né, de todos os dias você ter essa rotina simples de ler 5 páginas todos os dias? Né? Depois de 6 meses, você vai ter lido aí uns 3 ou 4 livros, talvez, né? Livros mais, se for livros mais técnicos. Você acha que vai fazer diferença para você? Com toda certeza. Você vai aumentar o seu vocabulário, você vai aprender coisas novas, você vai se sentir mais confiante para você poder fazer as coisas, você vai se sentir mais inteligente, obviamente você vai se sentir mais inteligente. Né? Muito mais inteligente do que há 6 meses, nos 6 meses anteriores que você não tinha lido os livros. Só dando um exemplo aqui de livros, serve para qualquer coisa. Você vai na academia, né? Começa lá devagarzinho, daqui 6 meses você está levantando, sei lá, 4 vezes mais o peso do que você conseguia levantar antes. Eu digo isso literalmente, 4, 5 vezes mais. Você vai estar sendo uma pessoa mais forte, você está sendo uma pessoa mais resiliente, com toda certeza uma pessoa muito mais confiante. Você vai olhar no espelho e vai falar, pô, sou uma pessoa completamente transformada. Por quê? Porque eu tive a iniciativa de fazer pequenas coisas todos os dias. Eu resolvi mudar. Eu entendi que se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, comendo as mesmas comidas que eu comia antes, né, tendo o mesmo comportamento ruim que eu tinha antes, eu ia continuar tendo os mesmos resultados. E se eu tiver os mesmos resultados agora, meu futuro vai ser a mesma coisa. Não adianta você reclamar. Não adianta. Né? O teu futuro depende do que você vai fazer aqui no presente. Pode parecer uma coisa óbvia. Acho que muita gente vai falar, poxa vida, Thiago, isso é claro, né? Meu futuro depende do que eu faço hoje. Então por que você não faz as coisas necessárias? Talvez você esteja precisando de um empurrão. Eu espero que esse vídeo seja um empurrão para você mudar as coisas que você sabe que você precisa mudar. Então, tenha esse plano de ação simples. Outra coisa que eu preciso mudar, que eu sempre coloco nos meus stories, né, lá no Instagram, principalmente quando estou lá fazendo as coisas da academia, a disciplina é muito mais importante que a motivação. Eu não gosto, por exemplo, de assistir palestras motivacionais. Tem muita gente que às vezes até me manda, nossa, que Thiago, que legal, motivação. Né? Eu acho que não... Às vezes é óbvio que é melhor ser assistido do que não assistir. Mas motivação acaba. Motivação acaba. Você assiste o vídeo, daqui a pouco tem problema para você resolver, você tem pepino, né, para consertar, você tem um monte de coisa. Motivação acaba. Agora, a disciplina ela fica com você pro resto da sua vida, uma vez que você entende a importância da disciplina e você se torna uma pessoa disciplinada. Para sempre. Então você vai fazer as coisas mesmo sem motivação. Eu amo, né, eu vou dizer isso aqui com bastante ênfase para que não fique, para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo. Eu amo produzir conteúdo, eu amo fazer esses conteúdos aqui, eu amo ajudar as pessoas, nossa, amo de paixão. Isso é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Não precisaria estar fazendo isso, não precisaria mesmo. Tem outras maneiras de conseguir audiência, investir em tráfego pago, coisa que eu manjo bastante, diga-se de passagem, com bastante humildade eu digo, não precisaria nada disso. Mas eu estou conseguindo, né, atingir tantas pessoas legais através desses conteúdos aqui que eu, poxa, tenho tido muito privilégio de fazer isso, eu falo isso com a boca cheia. Tá? Mas eu vou confessar uma coisa para você, tem dias, né, principalmente que eu estou produzindo bastante conteúdo assim, tem dias que eu tenho outras coisas para fazer, e você fala, cara, puxa vida, precisava fazer conteúdo, precisava, né, fazer alguma coisa, tá, pô, mas né, talvez não é legal agora, vou fazer depois e tal. Às vezes eu não estou motivado para fazer, porque eu preciso fazer outras coisas que vão me dar mais dinheiro, outras coisas que eu vou conseguir mais clientes. Então, o que eu faço? Eu apelo para a disciplina. Eu tenho a disciplina dos horários que eu preciso gravar os vídeos, por exemplo, tá? Eu estou gravando este vídeo aqui, neste horário, que é o horário de eu ter que gravar vídeo. Já estava na minha agenda, né? Eu não tenho que pensar. A hora que chega o horário de eu gravar vídeo, de eu gravar os vídeos para o YouTube, por exemplo, é o horário de eu gravar vídeo, não interessa. Ah, mas aquele cliente, é óbvio que, né, coisas acontecem, sabe? Só pode naquele horário, beleza. Então a gente às vezes abre uma exceção, sei lá, acontece alguma coisa, alguma urgência, é óbvio que a gente faz isso. Né? Não sou hipócrita de dizer que não. Mas a Rita já sabe, esse horário aqui, a porta do escritório está fechada, ela nem entra. Né? Se tocar o telefone, alguma coisa assim, né, não atendo, porque esse horário vai gravar vídeo. Né? A minha disciplina é muito maior que a minha motivação. Às vezes eu estou motivado em fazer às vezes outras coisas, mas eu preciso, neste momento, gravar os conteúdos. Isso serve para qualquer outra coisa. Às vezes conversar com um cliente que
né, não é tão legal. Graças a Deus não é o nosso caso aqui, a gente tem sempre tido o privilégio de ter excelentes clientes. Mas sei lá, tem sempre gente que tem, principalmente o pessoal que trabalha com produto físico e tal, né? Aquele cliente chato que comprou alguma coisa e não gostou. Então você tem que ligar às vezes para o cliente. A disciplina é maior que a sua motivação. Ir à academia é uma dessas. Eu amo ir à academia. Quando eu tô lá, você tem dose de endorfina, uma série de coisas, você se sente bem. Mas, vou confessar uma coisa para vocês. A gente vai de manhã, costumo ir de manhãzinha na academia. Eu costumo acordar às 5 horas, 5 e meia da manhã para fazer algumas coisas, depois ir à academia depois. Tem dia que tá frio, tem dia que a cama tá gostosa, tem dia, sabe? Tem dia que você quer que o teu corpo tá dolorido do treino do outro dia, ou você tem outras coisas para fazer durante o dia, e aquela coisa vem e fala, pô, né, não custa. Você já tá, né, tá legal, você tá sarado, você tá bacana, não que seja o meu caso, tá? Mas tô buscando, né, ficar bacana. Mas fica aquela vozinha ali, não, você não precisa disso, um dia só que você faltar no treino não vai fazer diferença nenhuma, e realmente não faz, né? Mas se eu falto um dia, daqui a pouco eu falto dois, daqui a pouco eu já estou comendo de uma maneira desregrada, eu tenho que ter disciplina. Disciplina é uma das melhores coisas que você tem que adotar na sua vida. Arrumar sua cama assim que você acorda, deixar o ambiente onde você está limpo, coisas simples, ter a disciplina dessas coisas, trazer ordem ao caos, como a gente de vez em quando a gente fala aqui. É muito melhor você ter disciplina do que motivação, porque motivação acaba. Tem muita gente motivada, né? Segunda-feira é o dia nacional da dieta, todo mundo faz uma dieta legal, todo mundo vai à academia, academia lota, porque o cara enfiou o pé na jaca no domingo, no final de semana, né? E na terça já começa a dar aquela diminuída, né? Mas na quarta-feira ninguém vai estar fazendo dieta certo, né? Por quê? Porque estavam motivados. Aí segunda-feira tem motivação de novo. Isso se perpetua. Isso não aconteceria se você tivesse disciplina. Então, aprenda a ter disciplina. Priorize disciplina ao invés de motivação, beleza? E a última coisa que você precisa entender nesse tipo de coisa, é que eu estou dizendo para você, né, para você mudar, né, o destino da sua vida, é que você precisa cortar tudo aquilo que não traz resultado para você. Isso é uma coisa que me pegou bastante. Tudo aquilo que não traz resultado para você, para sua saúde, para suas finanças, para os seus relacionamentos, né? Você tem que cortar da sua vida. Tudo que não traz resultado, você tem que cortar da sua vida. Isso serve para amizades que, sei lá, são tóxicas, às vezes pessoas até da sua família, negócios que você poderia fazer, mas que não são legais, já contei isso aqui algumas vezes também, negócios que eu estava tentando fazer, eu estava vendo que não estava dando resultado, mas eu queria, porque, sei lá, por teimosia, tem que deixar de lado. Relacionamentos, né, que você está insistindo, você vê que não faz sentido, outra pessoa não corresponde, para que você vai continuar insistindo? Corta tudo aquilo que não está trazendo resultado para você. Por quê? Porque você pode passar anos, décadas, né, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, e esses resultados não vão vir, né? Talvez você esteja há anos, sei lá, 10 anos, falando que você precisa, né, ter um corpo melhor, ter um corpo sarado, se alimentar melhor, mas você fica esperando alguma coisa acontecer, né, e não acontece. Você precisa cortar as desculpas, você precisa cortar tudo aquilo que não traz resultado para você. Cortar aquelas comidas ruins, cortar tudo aqueles gatilhos que você sabe que fazem mal para você. Isso é óbvio que a gente dá alguns exemplos aqui, mas isso serve para qualquer área da vida. Como eu já falei, relacionamento, negócios, finanças, qualquer coisa. O que é que não está de acordo, né, que não está trazendo resultado para você? Corta isso da sua vida. Thiago, mas tem coisas que são difíceis e tal. Aí é uma questão de decisão. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né, que você fez no passado, você vai continuar tendo os mesmos resultados aqui no presente. E se você continuar fazendo as mesmas coisas aqui no presente, você vai continuar tendo os mesmos resultados lá no futuro. De novo, pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas talvez sejam nas coisas óbvias que a gente, né, leva um chacoalhão e a gente entende que a gente precisa mudar. Então eu espero, né, que esse conteúdo aqui, de alguma maneira, né, sirva para dar um chacoalhão para você, aí em você, fazer com que você mude aquilo que você sabe que você precisa mudar, que você se torne uma pessoa melhor. Se você puder, deixa aqui nos comentários aquilo que você aprendeu, que eu já falei, se você concorda, se você não concorda comigo, né, é sempre bom ver, né, o que você tem para falar para a gente. Forte abraço para você e até o próximo conteúdo.
Até mais, tchau, tchau.